vez, Senhor, queremos te agradecer pela bondade sua sobre a nossa vida. Estamos nesta noite aqui, tem um intuito, Senhor amado, aprender mais de ti, Senhor amado, através da tua palavra e através do teu servo. E com certeza, Senhor amado, preparou algo, Senhor amado, da tua palavra para preencher, Senhor amado, nossos corações, Senhor. E eu tenho certeza, Senhor amado, que cada um, Senhor, como eu, preciso ouvir cada vez mais a tua palavra, para a gente ser edificado, caminhar firme, Senhor amado, e fazer a tua vontade, Senhor. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, Senhor amado, pela sua bondade infinita, Senhor. Continua, Senhor amado, sendo, Senhor, com as nossas vidas, nos guardando, porque precisamos da sua proteção, Pai. Continua, Senhor amado, Deus, fazendo a tua vontade, Senhor, sobre a vida dos teus filhos aqui, Senhor amado. Muito obrigado por essa noite, já te agradeço, porque eu sei que o teu Espírito Santo vai ministrar o nosso coração nessa noite. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Atos, capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre tomadas de decisões e os seus efeitos. Eu comecei a escutar um testemunho hoje de tarde enquanto eu trabalhava. Eu até parei de escutar o testemunho. Na verdade, eu acho que era um testemunho. Uma pastora contando a sua experiência, a experiência do seu casamento. Mas o testemunho é que ela tinha já 35 anos de idade e ela conhece um varão que tinha seus 18 e na sua cabeça ela decidiu casar com ele. Meus irmãos já sabem, né? Tem profeta de encomenda ao redor do mundo. E ela tomou posse do varão, a um ponto que um dia ela foi profetisa e ela chegou para ele e falou assim: olha, Deus está te dando uma semana. Ou você abraça ou você abraça. E o que me chamou a atenção, e foi aí que eu parei, é que tem pessoas que vão dar testemunho como se Deus fosse, não o responsável, Deus é responsável por tudo, mas como se Deus forçasse alguém a fazer alguma coisa. Nós temos o livre-arbítrio. Deus não faria um negócio desse nunca. Só que, bem nesse momento que eu parei do testemunho, eu falei, deixa eu dar uma olhada no final, porque dava quase 2 horas do testemunho, e daí lá no final ela estava contando o resto da novela, porque ela casou, separou, e daí depois de muito tempo se reencontraram e tal. Eu não creio num Deus que faz confusão. Deus faz as coisas por completo. Mas nós, às vezes, nós tomamos umas decisões ou fazemos algumas escolhas na vida e depois a gente tem que arcar com as consequências, porque tudo tem um efeito. Texto ontem à noite, e daí eu estava me lembrando, falei, poxa, esses dias teve um navio, né, que o capitão do navio pulou do navio e deixou o navio afundar. Mas daí quando eu fui ver, não foi esses dias, foi em janeiro de 2012. E o pastor Marcos é assim, né, ele falou assim, olha, foi esses dias aí, pode saber que é 6 meses, né, mas eu tô assim. Então a verdade é que esse navio, ele virou... Ele está preso numa costa até hoje, ele está preso numa bancada nos recifes, porque o capitão do navio resolveu se aproximar muito da praia. E para que os passageiros queriam desembarcar, ele resolveu se aproximar muito. E ele... salvar a sua vida. Então o julgamento foi maior para ele, porque ele não poderia de forma alguma ter abandonado a embarcação, ele tinha que ter ficado até o final. E eu, alguma parte do julgamento, quanto tempo que ele foi condenado ou não, mas em algumas partes do julgamento apareciam das gravações, né, do que estava acontecendo no controle, quando o navio começou a naufragar. E uma pessoa chegava e pedia licença para ele nesse momento e falava assim, olha, o senhor não pode ir por esse caminho porque aí tem uma camada muito grande, tem recifes muito altos e tal, e ele olhava e ele falava assim, olha, o capitão sou eu. Então essa pessoa tinha que ter uma patente menor do que ele, só que nessa dele não escutar o conselho de quem estava falando, ele foi lá e acabou fazendo um maior desastre moderno com relação a navio, porque o navio...
está numa posição que não afundou, porque não tem profundidade suficiente, e não tem equipamento que até hoje possa tirar o navio do lugar. Então se tornou um ponto turístico, né, ao redor daquela ilha. A verdade é uma só: às vezes as pessoas que estão no comando não têm todo o conhecimento. E por muitas vezes as pessoas têm conhecimento, mas não estão no comando. E a nossa vida é assim. Vamos ler um pouquinho desse texto aqui. Vamos ver o que estava acontecendo com a vida de Paulo. E vamos tirar alguma lição para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Capítulo 27. Vamos ler a partir do 1. Olha, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Versículo 2. Embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia. Estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. Cinco. Passamos ao longo da costa das províncias da Cilícia e da Pampília, chegando a Mira, a província de Lícia. A partir do 7 nós vamos começar a falar. Pode ler, por gentileza. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. 9. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. E o 10. Estava sendo uma viagem muito difícil. Mas é interessante que eles chegaram num porto que se chamava, em um lugar que se chamava Bons Portos. E esse é um daqueles textos que eu tenho grifado na minha Bíblia, porque parece que Deus faz umas ironias na vida. O povo está no meio de uma situação difícil, a embarcação já está em problema, muito tempo na viagem, e de repente tem um porto que está pertinho que se chama Bons Portos. Parece a nossa vida. Parece que às vezes Deus está preparando algo para nós que se torna até irônico. Enquanto a gente está desesperado, enquanto as coisas não estão indo bem, Deus já tem preparado um porto seguro onde nós vamos poder parar e talvez recomeçar a nossa vida. Mas o inverno estava se aproximando. E a navegação era perigosa. E principalmente pela situação que os homens estavam dentro do navio. Eles estavam de jejum. E segundo você começa a analisar um pouco a Bíblia, deveria ser perto do mês de outubro. Um mês onde se tinha uma festa que era se dedicado ao jejum. Então a Bíblia nos diz que Paulo vem e adverte aos homens que a viagem seria muito perigosa. Tinha um detalhe bastante interessante, porque Paulo não era um passageiro no navio. Paulo estava no navio, mas ele era um prisioneiro. E ele chega e ele começa a falar, olha, a viagem vai ser perigosa. Não só para a carga, mas também para o barco. Mas também para as vidas. A viagem é uma viagem perigosa. E daí, no verso de número 11, tem uma resposta muito interessante do centurião que estava tratando Paulo de uma forma muito humana. O centurião fala assim a Bíblia, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre
do que no que dizia Paulo. Ou seja, eu vou dar ouvidos para aquele que conhece a situação, para aquele que foi preparado para a situação, para aquele que está na frente de tudo aquilo, para aquele que tem condições de estar na posição em que está. Parece que Paulo era um marinheiro que estava dentro desse navio na Itália, que chegou para o capitão e falou: olha, não vá por aí porque aí as coisas não vão dar bem. Mas o capitão falou: não, mas quem manda aqui sou eu. Quem estudou aqui fui eu. Quem se preparou aqui fui eu. E aqui estava o centurião falando praticamente a mesma cena, mas falando para Paulo: Paulo, olha, eu creio muito mais no mestre e no comandante do que em você. Eu não sei de onde que você veio, certamente, Paulo, eu já estou tratando bem, mas isso não significa que eu saiba realmente quem você é. Ainda que Paulo tinha na sua vida uma percepção da seriedade da situação, ele estava no meio do problema e ele sabia o que ia passar. Paulo não era o chefe do barco, ele não era o comandante do barco, ele não estava numa posição que ele pudesse dizer: olha, nós não vamos por esse caminho, nós vamos ancorar, nós vamos ficar no porto, vamos permanecer onde a gente está. O chefe, na verdade, era o centurião romano, e provavelmente esse homem era pagão, ele não era cristão. Ele comandava o navio, e eu tenho certeza que existia um certo número de crentes dentro desse navio, porque Paulo tinha sido liberado para ver alguns amigos. Sem dúvida nenhuma, para a Bíblia se referir que Paulo estava vendo amigos, Paulo deveria ter falado de Jesus para esses homens, a ponto de ele ter um certo laço com eles. Então, como ele não comandava o navio, como ele não tinha uma voz de influência, ele simplesmente era mais um que estava no meio do problema. Mas ele estava sendo esclarecido pelo próprio Deus, que conhecia quando o problema começava, mas também tinha poder para fazer com que o problema acabasse. Alguma vez você já se sentiu num barco com outras pessoas, com outros crentes, com amigos no trabalho? Alguma situação em que quem comandava o barco era o outro, não era você? Quem estava como chefe, quem estava responsável por cuidar daquela situação era outra pessoa. Mas parece que porque você estava também na situação, parece que você estava mais esclarecido. Porque você tinha um contato ainda maior, não só com os homens, mas você tinha um contato maior com Deus. Então daí você tinha alguma coisa para orientar, mas de repente a tua voz não era ouvida, assim como não foi ouvida a voz de Paulo. Talvez numa dessas situações você possa ter dito: olha, eu creio que nós não devemos sair do lugar que estamos, nós não devemos ir por esse caminho, nós não devemos fazer dessa forma, nós não devemos tomar essa decisão. Talvez você tenha reprimido a tua voz e esperado com que o barco fosse até o final, e daí você dissesse assim: olha, agora você salta do barco juntamente comigo, porque não tem mais o que ser feito. Esse barco luxuoso que eu falei no começo, todos tiveram que pular para o lado de fora, inclusive aquele que sabia o que estava acontecendo e que tentou orientar para que o barco não fosse por aquele caminho. Talvez você esteja tentando fazer com que tua voz seja ouvida dentro da tua família, por exemplo. Porque talvez não é você que comanda, mas quem comanda não está tendo uma visão muito clara do assunto. Mas daí Deus está falando com você, talvez em sonhos, em oração, talvez a tua busca por Deus, por uma resposta, e de repente a tua voz não está sendo ouvida. Talvez a situação seja no teu trabalho, você seja a diferença que o Senhor colocou ali, mas ainda você não está no comando para que a tua voz também seja ouvida. Então nós precisamos ter bastante consciência daquilo que nós devemos fazer na hora exata, no momento oportuno que Deus abre as portas, para que a gente não tenha que saltar do barco no momento em que tudo está perdido. Ainda é tempo da gente lutar pela embarcação, é tempo da gente lutar pela carga, mas é tempo também para a gente lutar pelas vidas. E Paulo estava sendo esclarecido pelo Senhor. Paulo tinha tido uma visão, um anjo tinha falado com ele dizendo assim: olha, é só o barco que vai se perder, olha, é só a carga, com vocês não vai acontecer nada. Nós podemos colocar esse exemplo para as nossas vidas em muitas áreas. Nós podemos tomar posse desse exemplo em muitas situações da nossa vida. Porque pessoas precisam entender que ainda que a gente não esteja no comando, nós estamos no mesmo barco. Rosimar postou um negócio bastante interessante, eu creio que foi hoje no Face, que era um barco com 2 furos e uma pessoa tentando
duas tentando fechar os buracos e uma sentada. E a que estava sentada, as duas perguntavam: você não vai ajudar? E ele falava assim: o barco não é meu. Mas ia afundar junto. A verdade é que Deus tinha esclarecido para Paulo, para que ele trouxesse segurança no meio daquela tempestade. Para que ele falasse assim: olha, a decisão que vocês tomaram é de prosseguir. Então, não fiquem tão agitados, porque o barco afunda, a carga se perde, mas nenhum de nós vai ser tocado. Deus vai guardar as nossas vidas. Eu não sei se eu estou sendo muito claro naquilo que o Senhor falou comigo ontem. Mas parece que aqueles que têm filhos e que os filhos têm crescido numa família que é funcional, entendem bem a forma como eu quero me expressar. Porque numa família onde os filhos, a família que funciona, os filhos escutam primeiro a voz do pai, daí a da mãe, e eles sabem muito bem o que eles devem fazer. Uma família disfuncional, quando os filhos falam aquilo que os pais, o pai e a mãe têm que fazer. E daí, sem dúvida nenhuma, vai ter problema. A verdade é que nós somos colocados no comando de algumas coisas na nossa vida. E quando eu digo no comando, entendam que é simplesmente a gente fazendo, mas é Deus que comanda a nossa vida em si. Nós administramos aquilo que Ele põe nas nossas mãos. E a nossa família é algo tão importante que Ele confiou, e nós precisamos, em nome de Jesus, respeitar a forma como o Senhor tem colocado. Tem que ter uma cabeça, sim, tem que ter um pescoço, sim, mas acima de tudo tem que ter uma palavra, e essa palavra tem que vir diretamente de Deus. Nós podemos ter problemas, nós podemos ter situações que são contrárias. Nós partimos de um bom porto, de bons portos, mas de repente parece que as águas se tornam agitadas. E todas as coisas começam a pesar contra as nossas vidas. E parece que tudo vem contra essa embarcação que nós estamos dentro. Mas quando nós continuamos olhando aquilo que está acontecendo nessa passagem do livro de Atos, nós temos um caso bastante diferente com relação a nós como cristãos. Porque nós devemos saber aquilo que devemos fazer, o certo que nós devemos fazer. Mas nós devemos saber o tempo em que nós devemos abrir os nossos lábios. O centurião romano, ele não escuta a voz de Paulo, porque talvez não tivesse tempo para escutar mais um falando no meio de uma embarcação onde todos estavam com problemas. Talvez fosse só mais uma voz. Mas eu creio que quando Deus estabelece nas nossas vidas a sua vontade, ainda que não demonstrem, mas a nossa voz ela é ouvida. Vamos ler os versículos 12 e 14. Visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Pode continuar, pastor, até o 14. Soprando brandamente o vento do sul, e pensando eles ter alcançado o que desejava, levantaram âncora, e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. Na Bíblia em espanhol, no versículo 12, fala que a maioria decidiu continuar. Em português fala que os mais deles foram de parecer que se continuasse. A questão é uma só. Será que nós estamos colocando a atenção àquilo que a maioria diz ou aquilo que Deus diz? E às vezes nós colocamos a nossa atenção naquilo que a maioria diz. Vai porque agora é a hora, por aí é o caminho, assim vai dar certo. A gente escuta a opinião de todos, mas Paulo tinha escutado a voz de um. E a voz de um que sabia de todas as coisas. Então pode ser que tudo pareça estar bem. Pode ser que a gente esteja passando por um vento, que seja esse vento sul, um vento tranquilo.
que isso possa representar o nosso sonho, algum desejo que tenha sido realizado. Mas com certeza absoluta, cedo ou tarde as coisas podem mudar. Cedo ou tarde aquilo que parece ser tranquilo pode se tornar em uma verdadeira tempestade. E foi justamente isso que aconteceu. O porto não era suficiente para eles pararem, e eles decidem entre eles. A maioria das vozes fala, olha, vamos continuar. É por aqui que a gente deve ir. Se eles tivessem escutado a voz que tinha falado com Paulo, se eles tivessem escutado a voz daquele que tudo faz, aquele que tudo conhece, as coisas seriam completamente diferentes. Às vezes nós estamos na mesma situação, escutamos tantas vozes, mas nós não temos tempo de escutar a voz de Deus. E é a voz de Deus que deve guiar as nossas vidas. Quando a gente escuta a voz de Deus, ainda que o mar se levante, ainda que as ondas se levantem, ainda que o mar esteja bravio, nós estamos seguros, porque nós cremos no nosso Deus. E nós sabemos que no final existe paz, existe bonança para as nossas vidas. O versículo 15 até o versículo 26, vão falando que esse barco acaba sendo preso no meio de uma tempestade. E que esse vento era um vento tão forte e que o barco começa a ser levado à deriva, ele começa a perder completamente a sua direção. E enquanto isso está passando, enquanto isso está acontecendo, eles tentam salvar as suas próprias vidas, começam a jogar as cargas, começam a tirar aquilo que é valioso, mas tentam salvar a si mesmos. E eles começam a ficar tanto tempo sem comer. E imaginem comigo como que estava então nessa segunda ocasião, dentro do barco, o ânimo das pessoas que ali estavam. O barco prestes a ser virado, tudo de ponta cabeça. Os homens com muita fome, sua vida completamente virada do avesso. E Paulo como prisioneiro no meio. Mas ainda na sua vida ele tinha uma palavra de esperança. Ele tinha uma palavra de ânimo. Mas ainda ele não estava no controle, ele não estava no comando. Tinha alguém que tinha a voz mais alta, a voz que realmente dominava a situação. Mas Paulo ele se enche de ímpeto, e é aqui que eu quero fazer uma parada nessa noite. Porque nesse momento Paulo se enche de ímpeto e ele fala, olha, não vai se perder nada, é a embarcação que está se perdendo. Nenhuma vida será perdida. O barco sim, mas a vida não. Um anjo me apareceu e um anjo falou comigo, e olha, um anjo a quem eu pertenço, um anjo que veio de Deus, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo. Ele disse, Paulo, olha, você não tenha medo. E como que você não tem medo quando no meio da embarcação está todo mundo desesperado? Todo mundo com fome, todo mundo sem ânimo, todo mundo fazendo qualquer coisa para lutar pela sua própria vida, mas o anjo fala assim, olha, você não tenha medo, você fique tranquilo. Nós estamos passando por situações bastante interessantes na nossa vida. Em primeiro lugar, porque parece que nós não temos uma voz que é superior às vozes que nós estamos ouvindo. A voz da multidão não é uma voz de referência. Porque a multidão por tantas vezes falou alto, mas não fez a vontade de Deus. A multidão uma vez gritou muito alto, dizendo, olha, nós precisamos de um rei. E Deus deu um rei para eles, mas Deus queria ser o rei desse povo. A voz da multidão por tantas vezes fala tão alto que a nossa voz acaba se calando. Mas nós temos que ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor, ela diz, olha, se você está no barco, eu estou junto com você. E se você perder o barco, não se preocupe não, porque a tua vida ninguém toca, porque eu estou junto com você. Então não importa a situação, não importa como nós estamos passando, não importa se a gente saiu de um bom porto, não importa se a gente saiu de um mau porto, importa a situação que nós estamos e com quem nós estamos. E se nós estamos com o Senhor, a Bíblia é muito clara e ela afirma dizendo assim, olha, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o tempo todo. Então, é essa segurança que nós precisamos trazer uma vez mais para dentro do nosso coração. Ter o temor do Senhor maravilhoso, e nós precisamos disso. Saber que nós estamos no lugar certo, somos as pessoas certas, estamos no plano certo, também é maravilhoso. Mas a gente não ter medo em Deus é essencial para que a gente se mova, para que a gente saia do lugar onde a gente está.
Paulo estava no meio do mar, no meio do barco, mas eu penso que na sua cabeça ele já estava na terra, porque ele tinha ardendo na sua alma uma paixão para ganhar almas pelo Senhor Jesus, que não fazia com que ele parasse. Não era algemas, não era centurião, não era prisões, não era nada disso que prendia o seu espírito. A sua vontade era de servir a Deus em todo o tempo. Então eu penso que quando o anjo falou com ele, ele já sabia na sua vida que Deus tinha uma obra para fazer um pouquinho mais para frente. Se é só o barco que está se perdendo, vamos alegrar o nosso coração, porque o mesmo Deus que deu o primeiro barco, sem dúvida nenhuma pode dar muitos mais. O Senhor é o Senhor das nossas vidas. O que me chama a atenção é que Paulo ele ficou firmado naquilo que ele falava. E por tantas vezes nós queremos estar firmados em Deus, mas o medo tenta nos assolar. O medo tenta fazer com que a gente se trave, com que a gente pare no meio do caminho, com que a gente não se mova. Mas aquele que nos salvou, ele deixou um texto que fala assim, olha, porque o Senhor nos deu o Espírito, Ele nos deu um Espírito para que nós vençamos. Ele não nos deu um espírito de temor, Ele não nos deu um espírito para que a gente viva cercado, aprisionado ao medo. Não, Ele nos deu um espírito, nos deu vida. E se Ele nos deu isso, nós temos que viver sem medo. Nós não podemos estar acorrentados. Então, ainda que a gente não esteja no comando, vamos guardar a voz de quem está nos ensinando. Eu creio que nesses dias que nós estamos passando, todos nós temos acompanhado o que está passando na televisão, essa disputa presidencial, e isso tem incomodado meu coração, e eu tenho orado muito nesse sentido. Eu creio que cada um de nós podia sentar tanto com a Hillary quanto com o Trump e dizer para ele qual era a primeira coisa que ele tinha que fazer. E sem dúvida nenhuma nós saberíamos, olha, libera os imigrantes. Mas deixa eu falar uma coisa, todos nós que estamos aqui temos uma palavra do Senhor, foi Ele que nos trouxe para essa terra, eu não tenho dúvida disso. E se Ele nos trouxe, Ele continua sendo o Deus do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então Ele tem planos para que as coisas aconteçam. Olha, que esse espírito de medo seja tirado do meio da casa do Senhor. Pessoas que têm medo de viver, eu não posso fazer nada, eu estou aprisionado, é a condição, é a hora. Não é. O Senhor permitiu que chegássemos até aqui, Ele vai nos colocar em terra seca, os nossos pés vão pisar a terra seca em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, qual que é a voz que vale mais? É a voz da multidão, daqueles que estavam no barco dizendo assim, olha, vamos fazer isso, vamos por esse caminho, é isso por aí que está. Ou é a voz que nós ouvimos do Senhor, dizendo que Ele tem preparado para nós coisas que nós ainda não vimos, não alcançamos, mas que sabemos que é real, porque o nosso Deus é vivo. Aleluia, Ele é real, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Paulo tinha um motivo bastante interessante para não se incomodar. O barco não era dele. Ele foi levado para o barco, mas o barco não era dele. Que diferença faria se ia perder o barco? Que diferença faz, meus irmãos, quando a gente perde alguma coisa que nós damos importância? Não faz nenhuma, desde que nós tenhamos o Senhor da vida dentro dos nossos corações. Se nós tivermos segurança que nós estamos no Senhor, não importa. Olha, o Senhor faz coisas novas todos os dias. O maravilhoso é que tudo aconteceu da forma como Paulo havia dito. Antes que como Paulo tinha falado. Os problemas começaram, o vento mudou, de repente se transformou numa tempestade. Então, a palavra que Deus deu para Paulo foi real, foi vivida. Eu creio que uma das coisas que mais nos trazem satisfação em Deus é quando Deus nos fala alguma coisa e quando a gente vê as coisas sendo cumpridas. Eu creio que não tem alegria maior do que a gente falar alguma coisa em Deus, que Deus falou para nós, e daí a gente poder ver com os olhos acontecendo. Paulo, eu creio que ele estava com seu coração cheio de alegria, porque não foi uma visão que ele teve, uma visagem que ele teve. Não, ele viu um anjo do Senhor, um anjo de Deus, o qual ele servia. E esse anjo trouxe para ele uma palavra que, olha, fica tranquilo, Paulo, tira o medo do teu coração, porque as coisas vão acontecer da forma como eu determino.
Não adiantava ele ficar se enchendo de culpa ou tentar ficar falando com os homens naquele momento. Olha, tá vendo, deveríamos ter ficado parados. Eram bons tempos, bons portos. O lugar era maravilhoso, a gente não deveria ter se movido. Deveriam ter se movido sim. Porque se tivesse ficado parado naquele bom porto, eles nunca teriam visto o grande livramento que o Senhor deu para todos eles. Esses homens foram lançados ao mar, depois a uma ilha. E daí eles viram quem era o Deus de Paulo. Não existe uma experiência maior do que conhecer quem é Deus. E então nesse momento eles podem tomar uma decisão, mas não é uma decisão equivocada, não é uma escolha equivocada. Agora a voz de Paulo poderia ser ouvida, porque sabiam quem era o Deus de Paulo. Ainda que ele tenha chegado e tenha sido mordido por uma víbora, quando ele vai tentar fazer uma fogueira, mas que ele só lança a víbora no meio do fogo, nós podemos ver que Deus estava dando a Paulo testemunho vivo para que ele pudesse falar de quem era o seu Deus no meio de uma embarcação inteira que não conheciam quem era o Senhor. Meus irmãos, nós temos ouvido a voz de Deus e nós estamos vivendo no meio de um milagre. E é por isso que eu vejo tantas águas agitadas. É por isso que eu vejo aqueles ventos que estavam tão bons, tão favoráveis alguns anos atrás para nós, mas de repente parece que virou um turbilhão. Parece que tudo virou de ponta cabeça. E parece que alguns estão se intimidando no meio da tempestade. Parece que alguns estão ficando com medo, estão permitindo com que o vento, que só faz barulho, venha falar mais alto do que a voz doce e suave do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas chegou o momento da gente entender que quem faz o vento parar, quem faz a água parar, quem faz com que o mar se cale, com que o vento pare, se chama Jesus Cristo. E Ele está conosco. E Ele tem um plano para a nossa vida sim. E ainda que Ele tenha algo mais difícil para nós quando nós pisarmos na terra seca, nós devemos ter certeza absoluta que nós sabemos em quem nós cremos. Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós somos chamados por um decreto. Está lá Paulo, eu não vejo em momento nenhum nessa palavra Paulo reclamando. Fui trazido, agora fui lançado no mar, vim parar numa ilha, sou picado por uma cobra, estou com frio, está tudo errado. Eu não vejo Paulo reclamar, mas eu vejo Paulo com a sua vida dando um grande testemunho. E daí nesse momento, o mestre tem que se calar. Nesse momento o centurião tem que sentar. Nesse momento aqueles que comandam a embarcação têm que começar a ouvir um que Deus estava levantando com o seu poder, com a sua autoridade, com uma palavra que já estava guardada dentro da sua vida. Meus queridos, está chegando o tempo em que a igreja do Senhor vai se levantar de uma forma tão grande, em que homens poderosos vão ter que se assentar para ouvir a voz do poderoso Deus, do soberano de Israel. Está chegando o momento em que nós vamos ter a autoridade do Senhor para dizer: olha, o Senhor prometeu no começo, estava tudo bem, veio a tempestade, não ficou bom, mas aí se eu estou em pé, é porque o Senhor Jesus está me sustentando. Chegou o momento desses homens se assentarem ao redor da fogueira e começarem a escutar nós falarmos do nosso bom e amado Senhor Jesus Cristo. Chegou o momento em que essa tempestade que muitos estão passando vai acabar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu falei no começo que quando nós fazemos algumas escolhas, sem dúvida nenhuma nós temos alguns efeitos que vêm por causa dessas escolhas. Paulo fez a escolha de servir a Jesus. E em se tratando de servir a Jesus não é escolha, é decisão. Porque quando você escolhe Jesus, você escolhe céu ou inferno. E você escolheu Jesus é céu. Paulo tinha feito a maior decisão da sua vida. E agora ele é o testemunho de Jesus caminhando no meio dos homens. Quando nós tomamos algumas escolhas, vem sem dúvida nenhuma algumas consequências erradas. Talvez esse vento que a gente esteja passando é porque talvez a gente tenha dado ouvido a essa multidão, a esses homens que falaram assim: olha, é melhor que a gente vá, é melhor que a gente prossiga. Não dá para invernar aqui, vamos prosseguir, vamos seguir o nosso caminho. O vento está sendo bom até aqui. Talvez a gente tenha entrado na tempestade porque nós mesmos quisemos. E esses dias eu dei muita risada, meus irmãos. Porque há anos atrás, lá no Brasil, surgiu uma onda de pirâmides. E o Brasil inteiro. E vão aplicar dinheiro. Se chamava Orbeck.
E vamos aplicar dinheiro, porque isso aqui dá dinheiro para todo mundo. Olha, você vai subindo na pirâmide, quando você está lá em cima você ganha, daí você volta para baixo e tal, e vai, olha, virou um bolo, quase acabou com a igreja. Porque tinha entrado todo mundo, os cabeças tinham recebido, ninguém queria mais nada, virou uma bagunça. Por que eu lembrei da Orbeck? Porque esses dias tinha um pastor que resolveu vir de Boston até o Texas, e daí ele está cruzando a divisa de um estado com o outro, não me lembro qual era o estado, e ele fazendo um live, e eu estava com o celular na mão bem na hora, eu estava vendo ele estava passando, e tinha um hotel que parece uma pirâmide. E ele olhou e falou assim, aqui é a Orbeck, é a sede da Orbeck. É a sede da... Irmãos, foi 1 milhão de comentários no mesmo momento. De gente que perdeu dinheiro com essa porcaria. O que nós fazemos tem consequências. E às vezes a gente vai pela voz da multidão e a gente acaba caindo, olha, num lamaçal e não vê nunca mais a cor de nada. Mas é porque nós escolhemos. Se eles tivessem resolvido ficar invernando lá, estavam invernando até hoje. Mas a verdade é que as vozes disseram assim, não, vamos continuar, tá bom. E deram ouvido a vozes erradas e infelizmente foram juntos. Meus irmãos, que os nossos ouvidos sejam afinados uma vez mais para a gente ouvir só a voz do Senhor. A voz do Senhor é inconfundível. E eu vou falar para vocês que quando nós agimos na voz do Senhor, as consequências são maravilhosas. Ainda que a gente não veja o que nós estamos fazendo hoje, o amanhã vai nos mostrar o que nós fizemos em Deus. Ainda que a gente não tenha nas mãos, olha, tenha certeza absoluta, um dia nós vamos ter em peso de glória diante do nosso Senhor. Ouvir a voz do Senhor e seguir os seus mandamentos, olha, nós nunca perdemos por fazer isso. Então, permaneça no lugar que você está. Ainda que você não tenha voz de comando, permaneça como você está, escutando a voz de Deus. Se é na tua família, permaneça escutando o que Deus está falando. Permaneça escutando, porque vai chegar um momento em que vão ter que sentar para te ouvir. Se é no teu trabalho, fique tranquila, permaneça onde você está. Não está na hora de ninguém trocar de trabalho nessa terra, não. Está na hora da gente testemunhar no trabalho para saberem que existem pessoas honestas onde nós estamos. Não está na hora da gente mexer em nada, está na hora da gente se calar no Senhor, mas ficar de olho na terra seca. Vai chegar um momento em que o povo do Senhor vai ser exaltado em nome do Senhor Jesus. Por que Deus permitiu com que esse problema sucedesse? Talvez Paulo pudesse ter perguntado. Eu já estou aqui, mas por que esse problema aconteceu? Se Paulo fosse uma pessoa que olhasse para o seu umbigo, talvez ele perguntasse isso. Eu creio que a nossa pergunta não deve ser por quê. A nossa pergunta deve ser para quê. É um jargão, mas deve ser para quê. Porque tudo diante do Senhor tem um propósito. Não é um porquê. O porquê é uma resposta só. Porque Deus está no comando e Ele faz aquilo que Ele quer. Agora tem que ter um para quê. E o para quê é para que o nome do Senhor seja exaltado. Paulo permaneceu naquilo que ele tinha ouvido. E por isso ele não faz nenhuma pergunta, ele não faz nenhuma disposição dizendo assim, olha, eu sou contrário a essa voz. Não, nós devemos... Não, Paulo permanece em Deus. O que ele fez foi dar um conselho antes de começar a navegar. Olha, a embarcação vai, vamos permanecer, vamos ficar, vamos fazer as coisas diferentes. Mas uma vez que não ouviram aquilo que ele estava dizendo, os problemas chegaram. Às vezes algumas pessoas começam a navegar por si mesmas. E delas dizem assim, olha, se não der certo, Deus vai me ajudar. Se não der certo, o Senhor vai colocar as coisas no lugar. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que o Senhor venha para reparar o teu erro, né? Pode ser que o Senhor venha a mudar aquilo que você está fazendo por conta própria. Mas talvez o Senhor simplesmente fique observando. A Ebra tem horas que ela gosta de ir pelo caminho mais difícil. E agora a gente resolveu deixar ela ir pelo caminho difícil. Então ela vai andar na rua, na calçada, ela não quer andar na calçada, ela quer andar no meio fio. Porque eu estou testando meu balanço, pai. E desse balanço, se a gente não corre, ela cai. Mas não pense que ela cai e daí ela volta pela calçada. Não, ela volta para o mesmo lugar. Porque ela está testando o balanço dela. E a gente tem que entender.
O nosso Deus é muito melhor que nós como pais. Porque a Bíblia diz assim, olha, se cair, Ele não deixa prostrado. Ele mesmo levanta. Nós podemos até fazer as coisas pela nossa cabeça, pensando assim, olha, se não der certo, o Senhor vai me ajudar. Meus irmãos, vamos fazer as coisas certas. Vamos escutar a voz do Senhor antes da gente dar o primeiro passo. Vamos buscar a Deus antes que a gente comece a fazer alguma coisa. Não é Deus nos encontrar na carreira, não. É Deus entrar na carreira juntamente com a gente e olha, nós no passo dele. Não é tendo que dizer, conduzir o Senhor, não, é no passo dele. Senhor, anda comigo, vamos junto. É isso que o Senhor tem para a minha vida. Tenha certeza absoluta que mesmo que o Senhor vá com a gente, e mesmo que a gente venha perder o barco, na nossa vida o inimigo não toca. O Senhor nos mantém em pé. Deus, Ele permite com que a gente passe pelos problemas. Permitiu que essa embarcação passasse pelos problemas. Eles não haviam comido por alguns dias. Eles navegaram em maré alta. E no final de tudo, lutaram tanto para que o barco não fosse destruído, mas o barco foi destruído. E eu te pergunto, adianta lutar contra a vontade de Deus? Deus já tinha determinado que o barco ia ser destruído. Então não adianta lutar contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos esses homens passassem por aquela situação, para que então eles pudessem enxergar quem era Deus. Nós vamos colocar atenção, meus irmãos, e aqui eu termino. Porque tem pessoas aqui no nosso meio que estão saindo dos bons portos. Ali está sendo muito bom. Está sendo tranquilo. Afinal de contas, estava demorando muito já a viagem, e daí vamos parar um pouquinho nos bons portos. Mas então, enquanto você está nesses bons portos, escute o conselho de Deus. Escute aquilo que o Senhor tem para a tua vida. E não a quantidade de vozes. Meus irmãos, não é pedir 1 milhão de conselhos que faz com que um erro se torne certo. Não adianta você falar, olha, eu vou pedir opinião para 10 pessoas e a maioria vence. Não. Mas compensa a gente pedir um conselho para Deus. Porque ainda que tenha uma maioria contra, o conselho de Deus, ele não falha. Ele é eterno. Ele só quer que o melhor para nós aconteça. Ainda que a gente tenha que passar pelas ondas altas, pelas marés altas. Ainda que a gente tenha que passar pelas ondas das más decisões. Ainda que a gente tenha que passar pela incerteza das ondas. Que parece que você está alto e de repente está baixo. Ainda que você tenha que passar pela incerteza se vai ou não naufragar, se o navio vai ou não virar. A verdade é que com Deus o tempo todo nós aprendemos uma grande lição. É que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. A vontade de Deus deve ser feita em primeiro lugar. E se a vontade de Deus é que a gente passe por situações como essas, glórias ao seu santo nome. Porque nós olhamos na palavra de Deus, hoje nós sabemos o fim da história. Mas Paulo não sabia. O Senhor nunca falhou para aquele que esperou e confiou na sua boa vontade. Vamos orar, vamos pedir a presença, a direção do Senhor em todo o tempo nas nossas vidas. E no momento certo, tenha certeza absoluta, a luz do Senhor brilha em nossas vidas. Paulo tentou falar, não deram ouvido. Mas depois que aconteceu tudo isso, eu creio que ninguém queria soltar da mão de Paulo. Esse homem tem algo que eu não tenho. Eu quero que ele tenha. Meus irmãos, ainda que o mundo não queira nos escutar, vai chegar o tempo que vão até pagar pelos teus conselhos. Já imaginou que bênção desse? Olha, você passou por tantas coisas, a tua lição, teu testemunho de vida é tão grande. Me ajuda. E daí você vai, se abre os teus lábios em nome de Jesus, e você começa a ver a abundante graça do Senhor trabalhando em muitas vidas para a glória do seu santo nome.
Senhor, eu quero te agradecer por essa noite tão maravilhosa, por esse tempo tão bom, tão precioso, onde nós estamos, Senhor, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com a nossa família espiritual, Senhor. Há crianças na casa nessa noite, eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra diz que nós devemos ensinar, Senhor, as crianças, Senhor, no caminho que eles devem andar, Senhor. Então é maravilhoso, Senhor, escutar esses barulhos dentro da casa, Senhor. As crianças têm que estar abrigadas aqui, sim, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, esses pequenos, Pai. Nós queremos abençoar, Senhor, os grandes também. Nós queremos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco a cada momento. Eu sei que a tua palavra ela não volta vazia. Ela está falando comigo, Senhor, desde ontem. E eu sei que existem coisas na minha vida, Senhor, que existe um tempo, Senhor. Tantas coisas se avolumando, acontecendo. Mas, Senhor, eu quero pela fé, Senhor, olhar, Senhor, os pés, Senhor, pisando na terra seca. E o teu nome sendo exaltado, Senhor. O teu nome sendo glorificado. Senhor, então, ainda que eu não esteja no comando, ainda, Senhor, que não seja a voz de frente, Senhor, não permita, Senhor, com que as muitas vozes apaguem a tua voz da minha mente, do meu coração, mas que em todo o tempo, Senhor, seja, Senhor, o teu nome exaltado, Senhor, pela minha vida. Eu peço pela vida dos meus irmãos, Senhor, que também estão na mesma situação. Senhor, o vento era tão bom, tão agradável, tão prazeroso, Senhor, caminhar, mas de repente se levantou um vento tão grande, Senhor, e há instabilidade, Deus. Mas em nome de Jesus nós repreendemos hoje, Senhor, o espírito do medo, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos revista com a tua ousadia, com autoridade, Senhor, que nós não tenhamos, Senhor, de forma alguma e não temamos de forma alguma, Senhor, o que nos possa fazer, Senhor, um inimigo, mas que nós tenhamos certeza daquilo que já fez o nosso melhor amigo, transformando as nossas vidas. Senhor, nos mantém em pés, nos dá estabilidade, nos leva, Senhor, até a margem, Senhor, e aquilo que nós devemos passar, Senhor, que nós não venhamos a recuar, Senhor, mas que nós permaneçamos, Senhor, com a certeza de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Prepara, Senhor, homens, mulheres, vidas, Senhor, que estão ao nosso redor, para que no tempo certo, Senhor, escutem falar, Senhor, do teu amor, que deixe, Senhor, o controle do pouco que pensam que tem, mas que se assentem, Senhor, para escutar do Rei do Universo, do Senhor dos Senhores, aquele que comanda, domina, governa, aquele, Senhor, que é exaltado e que pode fazer com que haja bonança, Senhor, em qualquer área da vida, em qualquer situação da vida. Senhor, levanta a igreja, resplandece a tua luz em nós, que o mundo veja, Senhor, que existem homens e mulheres, Deus, que estão se separando em ti, Senhor, para fazer a tua vontade. Muito obrigado, eu te agradeço por essa noite. Peço, Senhor, a tua paz, nos leva em paz, Senhor, aos nossos lares, nos dá uma noite de paz, de descanso, Senhor, e que amanhã nós levantemos com um novo cântico, Senhor, em nossos lábios, Senhor, um cântico de gratidão, Senhor, um cântico de louvor, Senhor, ao teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não são as nossas péssimas escolhas que fazem com que o Senhor se afaste de nós. Muito pelo contrário, o Senhor está conosco o tempo todo, Senhor, ainda quando nós não merecemos, Senhor, mas o salmista mesmo já disse que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Senhor, encontra espaço nas nossas vidas, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. É o que eu lhe peço, Senhor, e agradeço. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.